Aleluia! Bom dia, gente! Aleluia. Vocês estão felizes? Domingo no parto com Cristo. Glória Amém? a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Mas antes vamos orar, né? Aleluia! Tem alguém com fome aqui? Você pode visitar, viu? Qualquer mesa dessa aqui, que não tem dono. Aleluia! Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de estarmos aqui, Senhor, reunidos entre irmãos, Senhor, para usufruir do que Tu tem de melhor para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse domingo abençoado. Tenho certeza que esse domingo será um domingo cheio de vitórias, Senhor, de muitas coisas boas, Senhor, que irá acontecer no dia de hoje. Abençoa cada pessoa que aqui está, que representa a sua família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Quem puder ficar de pé, fica. Quem quiser ficar sentado também fica. Mas vamos glorificar o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá, bandinha de Jesus! Segura! Todos os povos do reino se louvarão ao Senhor. Todo esse honrado de vitória. O dia do Senhor chegou! Bora se animar! O dia do Senhor chegou! Todo rei Deus reconhece que a sua destra reinará. Venham me julgar, venham me julgar, venham me julgar. Prevalecer, venham me julgar, venham me julgar, venham me julgar. Prevalecer.
se tu soberano é, tua glória perante em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, achamos em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Fogo não me queima, Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado com quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, pra prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo por viver, mas vivo por que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, as águas não vão afogar. pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no
sei é o lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver com ele irá. A sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o cordeiro que se entregou. Ele vem, me apegar com as coisas daqui, pois eu sei é o lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Da sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o cordeiro que se entregou. Ele vem, o rei está voltando. A trombeta está soando, com meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia! O rei está voltando, viu, gente? Aleluia! Eita, glória a Deus. Graça e paz, amados, que maravilha. Amém, estamos em família, isso é muito bom. Amém, dê um sorrisão aí pro seu irmão, dê um sorrisão aí, mostre seus dentes, filho de Deus. Olhe nos olhos aí, olhe nos olhos, veja o que a outra pessoa quer dizer. Que maravilha, amém? Gostamos disso, de feira, pode sentar um pouquinho. Nós vamos participar de Dízimo e Oferta, teremos uma palavra maravilhosa falando sobre eclésia, sobre igreja, né, para a gente ter um entendimento. Lenildo vai ministrar essa palavra. Se você puder se acomodar um pouquinho, a gente vai ter aí no máximo 1 hora de culto, depois a gente volta às atividades. Você pode se esbaldar aqui juntamente com seu filho, com os da família da fé. Amém? Nós queremos que isso aqui vai crescer, porque nós queremos criar um ambiente família na igreja. Amém? Para você solidificar a sua família, criar uma liga, principalmente nesses últimos dias. Amém? Então nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas, os diáconos vão estar aqui. Quero já agradecer a sua presença, viu, de todos aqui, da bandinha, de todos que estão formando, né, fazendo acontecer essa escola no parque. Aleluia, a sua família vai ser abençoada com certeza. Amém? Então, você já sabe sobre dízimo e oferta. Nós acreditamos que dízimo e oferta é para hoje.
né? Temos respaldo bíblico para isso, essa é a nossa crença. Então, você faz mediante a revelação que você tem, né? Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. A nossa obrigação é pregar a palavra. A aceitação é com você, né? Aceitar aquilo ou não é com cada um. Mas eu vou prestar contas no que diz respeito a ensinar a palavra. E nós vamos ensinar. E se a gente estiver ensinando errado, a gente vai prestar conta. Mas queremos que estamos ensinando certo. E esse é um grande momento. Amém? A Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria, trazer nosso dízimo e oferta. Eu gosto de dizer que dízimo para mim me blinda da avareza, do amor ao dinheiro. Não é porque um avarento nunca tem alegria em dar. Mas se você está fazendo isso por causa da palavra, isso vai te afastar da avareza. Amém? A vida de avareza é uma vida desgraçada. Amém? E não faz parte daquilo que é do reino. Amém? O reino diz: dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Amém? Isso é o reino de Deus. E é algo maravilhoso. Então pega teu dízimo, pega tua oferta. Amém? Você tem a maquineta também, se você quiser passar aí. Tá bom? Leandro já foi aí na dianteira. Eita, homem próximo, esse Leandro. Eu vou atrás dele também. Não é só tu não, Leandro. Seja egoísta não, Bessa. Pai, nós te damos graça e te louvamos por essa oportunidade de trazermos dízimos e ofertas. Fazemos isso com alegria, com voluntariedade do coração, com prazer. Esse é o nosso prazer, ficar debaixo da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te damos graças, abençoamos, Senhor, esses dízimos e ofertas, e obrigado pela grande colheita do teu povo nessa área financeira. Nós somos a igreja, fornecedores em tempo de crise. Te damos graça e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Logo após, Lenildo vai estar ministrando a palavra, tá bom? E depois a gente volta às atividades. Aleluia! Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas impossíveis e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Estarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia! Aleluia! Eita glória, que maravilha, gente. Vão se ajustando aí. Quantos se alegram que tá pequeno? Precisamos dobrar a meta no próximo. Amém? Que maravilha. A visão está se cumprindo, gente. Isso é maravilhoso. Eu sei que a gente não precisa ver para se alegrar, né? A gente se alegra antes. Mas é bom quando a gente começa a ver o cumprimento da visão. Amém? Você se alegra com isso? Que maravilha. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, ok. Então, bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui novamente, né, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Nós estamos na série Eclésia, falando sobre a igreja, já faz alguns domingos já que nós iniciamos, e a ideia hoje é darmos um fechamento, concluirmos, não esgotar o assunto, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Amém? Então sempre a gente vai ter alguma coisa para falar, seja de que assunto for que esteja na palavra de Deus. Mas a ideia hoje é nós trazermos um fechamento desse assunto. Amém, gente? Queria que você abrisse em Mateus 16. Quem trouxe Bíblia ou quem trouxe seu smartphone, seu aparelho aí, que puder acompanhar. Se você não trouxe, sem problema, você pode ficar ouvindo.
Mateus 16, do versículo 16 ao 18. Aqui vem falando daquela passagem que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: o que dizem os homens que eu sou? E eles começam a dizer, uns falam que você é profeta, outros dizem que você é Elias, enfim, começa a dar algumas definições. E Jesus pergunta para ele, e vocês? E vós, o que dizeis que eu sou? E aí, Pedrão salta e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui no 16, é justamente esse momento. A gente não vai ler todo por causa do tempo, mas aí já é de conhecimento nosso. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho, diga assim comigo, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, isso é, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, diga comigo, revelaram, mas meu Pai que está nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, diga, edificarei a minha igreja, ou a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha. Aqui nós vemos a primeira menção dessa palavra eclésia, igreja, ou assembleia dos santos, que a gente poderia dizer assim. E 3 verbos aqui chamam a atenção. O verbo revelar, o verbo edificar e o verbo prevalecer. Quando ele diz, não foi carne e sangue que te revelaram. Edificar, quando ele diz sobre esta revelação, edificar a minha igreja, a minha eclésia. E quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então, para revelar, edificar e prevalecer. Fale comigo, revelar, edificar e prevalecer. Então, hoje eu queria falar sobre 2 pilares de sustentação da igreja. Sobre 2 aspectos que dizem respeito à nossa vida cristã. Que é o aspecto de filho e o aspecto de servo. E eu queria falar um pouco acerca disso. E eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus 1. Lá no início, Hebreus 1. Fica atento para aquilo que o Senhor quer falar para nós essa manhã. Amém, gente? A unção que está disponível aqui. Você crê que existe uma unção aqui? Jesus, numa das suas primeiras aparições públicas, ele pega as Escrituras e ele abre lá onde está, em Isaías 61, para a gente, porque já está mapeado na Bíblia, e ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para falar. Às vezes a gente acha que só tem unção quando tem gente correndo, caindo, pulando, rindo, quando tem curas, sinais, maravilhas. Tudo isso faz parte das manifestações. Mas Jesus disse que foi ungido para falar. Então isso é um momento onde a unção está presente. Amém? Hebreus 1 diz o seguinte. Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui está falando que Deus, outrora, isso é, desde o início, desde a antiguidade, a sua voz ecoava de diversas formas. E nos últimos dias, por meio do herdeiro, por meio do Filho, Jesus Cristo, por meio do qual o universo foi feito. Então aqui nós vemos que a voz de Deus estava ecoando desde o princípio, a voz de Deus ecoando desde o princípio. E nos últimos dias essa revelação veio por meio do Filho, Jesus Cristo. Então nós podemos entender que Jesus não veio trazer uma mensagem do Pai. Jesus era a mensagem do Pai. E a gente vai ver isso mais especificamente lá em João 1, se você puder ir comigo. João 1, do 1 ao 3. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo
O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pula para o 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nós vemos que o Verbo que estava no princípio, por meio do qual todas as coisas foi feita, como nós lemos lá em Hebreu, se manifestou, se tornou homem, viveu entre nós. Então Jesus não veio trazer uma mensagem, ele é a mensagem que veio até nós. Amém, gente? O próprio Filho de Deus habitou entre nós, se apresentou como essa mensagem do Pai, esse poder criativo de Deus, essa voz de Deus que ecoava desde o início de tudo e que se manifestou e habitou entre nós. E tem um detalhe aqui que diz que veio para os seus e os seus não receberam. Está falando dos judeus, um povo que Deus levantou para si, para que fosse luz para as nações, e a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, isso é, Jesus, judeu, se manifestou no meio do seu próprio povo e foi rejeitado. E ele diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a todos que creem no seu nome. E no finalzinho, quando nós lemos no 14, diz, glória como do unigênito do Pai. E às vezes a gente se atrapalha um pouquinho nessas expressões, de achar que de fato só somos filhos, ou só existiu o Filho de Deus a partir dessa aceitação de Jesus Cristo. E que Jesus é o único Filho de Deus, porque a Bíblia fala que ele é o unigênito. Só que tem um detalhe. Quando a gente volta na história, lá para Gênesis, falando acerca de Abraão, Gênesis 22, 16 e 18, quando Deus dá a instrução para Abraão acerca de Isaac, acerca do sacrifício para conduzir o seu filho para o sacrifício. Isaac obedece até o ponto de praticamente o sacrificar, e quando o anjo aparece, intervém, né, e ali aparece um cordeiro. E no 16, Gênesis 22, 16, e diz, Deus, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, diga, único filho. 17, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, ou da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Obedecestes a minha voz. A voz de Deus está ecoando desde o princípio. Ele vem falando de várias formas desde o princípio. Mas ele diz algo interessante aqui. Não me negaste o teu único filho. Isaac era o único filho de Abraão. A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos. Ismael também é filho de Abraão. Então por que ele fala único filho? Porque Isaac é o único filho da promessa. É o único filho prometido. Então quando ele fala acerca de Jesus é o único filho, não quer dizer que só tinha Jesus como filho. É porque Jesus é o filho da promessa. Ele é o único filho prometido. Mas nós podemos ver que na Bíblia fala sobre duas genealogias. Lucas 3:38. Lucas 3 vem falando da genealogia numa engenharia reversa até chegar de Jesus até chegar a Adão. E no 38 ele diz, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então Adão era filho de Deus. Não havia apenas Jesus. Quando Deus criou o homem, quando ele criou o homem do pó da terra, e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele estava criando um filho. Então o Filho de Deus não morreu na cruz, ele morreu no Éden. E Jesus veio se identificar com esse Adão que morreu no Éden. A cruz foi Jesus se identificando com a nossa morte, para que nós pudéssemos nos identificar com a vida dele, por meio da ressurreição. Na genealogia de Mateus, Mateus 1:2,
começa assim: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, e aí ele destrincha até chegar em Jesus. Por que que em Mateus ele não começou a genealogia em Adão? Porque aqui ele estava falando do filho da promessa. E a promessa foi feita a Abraão. A promessa da redenção da humanidade, de que ele, por meio de um povo que ele levantaria e de uma descendência que vinha de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então Jesus, ele é o filho da promessa, por isso que ele é o unigênito do Pai. Só que teve um filho que morreu lá no início, no Éden, porque ele não obedeceu a Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre o primeiro Adão e sobre o último Adão. Porque o último Adão, Jesus, veio morrer a nossa morte, para que por meio da sua ressurreição pudéssemos viver a vida dele. Então Jesus não foi... A queda do homem, na verdade, não foi um acidente. Não pegou Deus de surpresa. Então Jesus, ele não foi um emendo, um remendo que Deus colocou quando ele teceu toda a história da humanidade. Jesus é a provisão de Deus para nós. Amém? Ele é a própria provisão. Então, no princípio, nós vemos que Deus fez o homem. Soprou nele o quê? A sua vida. E ele disse ao homem, lembra da voz? Ele disse ao homem, não coma. E o que é que ele estava esperando do homem? Obediência. Ele deu tudo para o homem. O que matou o homem não era porque o fruto estava podre. O que matou o homem foi a desobediência. Então, a parte de Deus foi dar vida ao homem, foi dar uma voz de comando a ele e esperar em troca o quê? Obediência. Então, é uma parceria. Desde o princípio, existe uma parceria. Deus faz a sua parte e nós fazemos a nossa. O problema é que o primeiro Adão não permaneceu na obediência. Não obedeceu a voz de comando de Deus. E nós vemos aqui um acordo. O que é acordo, gente? A aliança. Nós vemos diversas vezes, diversas alianças que são feitas com a humanidade, desde o princípio até a nova aliança, que é a aliança vigente ao qual estamos. Se você for por Rema, se você fez o Rema, você viu isso. Se você não fez, eu gostaria de deixar aí o convite para você fazer, que você vai estudar sobre todas essas alianças de forma bem esmiuçada. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é possível o homem andar com Deus se não houver acordo? É uma parceria. Deus faz a parte dele e o homem faz também a sua parte. Não tem essa de Deus manipular o homem. Não somos fantoches de Deus. Porque desde o princípio, o objetivo dele foi criar o homem para que os dois andassem juntos, para que houvesse entre eles acordo. Mas o homem quebrou esse acordo. O homem quebrou essa aliança. E João 3,16 é um texto bem conhecido nosso. Diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, lembra? O Filho da promessa, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi a provisão de Deus para nós. Amém, gente? Colossenses 1, 17 e 18 diz, este Jesus, ele é antes de todas as coisas, como o Hebreus tinha falado que por meio dele todas as coisas se fez. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, da eclésia. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja, Jesus, o unigênito do Pai, isso, o único filho da promessa, se identificou com a nossa morte. Mas quando ele ressuscitou como o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os muitos. O primeiro dentre muitos. Amém? Eu não sei se você se alegra com isso. A filiação dele, ou ele ser filho, não ficou restrito apenas nele. Apesar dele ser o unigênito para morrer, ele é o primogênito para ressuscitar. Então, nós nos identificamos com a ressurreição dele. Ele se identificou com nossa morte e nós nos identificamos com a sua ressurreição. Amém? Lucas 15, a partir do 18. Lá em Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo, que é conhecida de muitos de nós.
E aí vem falando essa noção, essa ideia desse filho perdido. Esse filho que morreu lá no Éden. E o filho, ele pede a herança do pai, vou parafrasear porque o texto é longo. Ele diz, me dá minha parte na herança, eu vou embora, eu vou viver minha vida. Não quero saber do Senhor, eu vou viver minha vida. Estou nem aí, me dê minha parte da herança. E lá fala que o Senhor deu a herança, e ele foi. E ele começa a viver a herança ou a riqueza que não era dele, era do pai. E essa riqueza se esgota. Por quê? Porque não andarão dois juntos se não houver acordo. Tentar utilizar as riquezas de Deus, não andando junto com ele, vai se esgotar. Aconteceu assim com o filho pródigo. Ele tentou viver longe do pai, e as riquezas do pai dele se esgotaram. Então ele diz, caindo em si, no 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Tem uma música de Manassés que diz, a dignidade de filho o pai restaurou a mim. Está falando disso aqui. Porque o filho pródigo disse, rapaz, não me trata mais como filho, eu não sou digno mais de ser teu filho. Eu lhe rejeitei, pequei contra você, pequei contra os céus. Trata-me apenas como um trabalhador. O arrependimento de um filho querendo ser tratado como um trabalhador. Vai pegando esses detalhes. O 22, o pai diz, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Isaías 61, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Lembra disso? Ponde-lhe um anel no dedo. O que é isso? Sinal de aliança. A aliança rompida lá no princípio. A aliança rompida lá no Éden. Ele diz, põe de volta a aliança. A aliança restaurada. Por causa desse filho que voltou. E nós estamos numa nova aliança que restaurou o homem a essa condição original. Sandálias nos pés. Lembra lá de Efésios, quando fala sobre a armadura, calçai os pés, com a preparação do evangelho. Prepara ele aí para ele trabalhar. Está pedindo para trabalhar, bota a sandalinha nos pés dele. 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Novilho cevado é um dos nomes que estão relacionados a Jesus. Cordeiro de Deus, né? O pão da vida. Enfim, existem vários nomes que estão relacionados a ele. Um dos nomes é novilho cevado. Matai esse novilho cevado, que está relacionado ao Cordeiro de Deus. Comamos o pão. Jesus disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Lembra? Aquilo foi escândalo para muita gente. Vamos comer, o pai disse para o filho, isso é, comer quem? O pão da vida, que morreu por nós, que desceu do céu. E regozijemo-nos. Está relacionado ao quê? Isaías 61 ainda, óleo de alegria, unção. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Por que ele estava morto? Porque ele morreu lá no Éden. Estava perdido e foi achado. Então, essa parábola revela a morte do Filho de Deus, lá no Éden. Tem várias outras passagens que nos revelam a morte do Filho de Deus na cruz. É só para que a gente entenda esses detalhes. Ok, gente? Então, nós vimos aqui o filho pródigo se esvaziando da condição de filho. Não sou digno mais de ser filho, me trata como um de seus trabalhadores. O arrependimento fez com que ele se desapegasse dessa condição de filho e dizer assim, me trata como um trabalhador. Agora nós vamos entender essa dinâmica desse aspecto de filho e desse aspecto de servo. Filipenses 2, 5 a 8 diz o seguinte, Filipenses 2, 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Outra versão diz, ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, ou que ser filho de Deus era algo que ele devia apegar-se. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus foi até o fim, foi até a cruz, foi até a morte. A obediência de Adão ficou no caminho.
Deus disse, não coma. A parte de Adão era obediência. E ele quebrou essa obediência. Mas o último Adão foi até o fim. Diz que ele obedeceu até a morte. E o versículo inicia lá no 5 dizendo, tende em vós o mesmo sentimento. De quê? De obediência até o fim. Agora eu pergunto a você, até onde vai a sua obediência? O que tem feito você desistir? Porque a obediência de Jesus foi até a morte. A obediência de Cristo foi até a morte. Ou nós estamos entrando na síndrome de Adão, desistindo de tudo, desistindo das coisas, não estando nem aí para o que Deus está falando, para a voz de Deus, para o que Ele fala no nosso coração, para as instruções que Ele traz para a gente por meio da igreja, no púlpito, ou seja lá de onde a gente está ouvindo a palavra de Deus. Como temos tratado a voz de Deus? Será que nós temos obedecido? Você não precisa me responder. Isso é apenas para você julgar o seu coração. Amém, gente? Sabe, nós não somos donos mais do nosso próprio nariz. Como muitas vezes, né? Às vezes quando o adolescente tem essa noção, quando ele está passando por essa fase, né? Eu sou dono do meu nariz. Ele empina o nariz e ele acha que agora manda na vida dele porque ele cresceu um pouquinho. Em Lucas... Perdão, antes de Lucas, pulei um aqui. Mateus 16, 24 e 25 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Isso aqui é um eco daquilo que nós lemos agora há pouco. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lucas 9, 62. Diz o seguinte, mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então desistir para a gente não é uma opção. Eu vou repetir, desistir para a gente não é uma opção. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O diabo tentou pregar e ainda prega para todo mundo, que o Filho de Deus é um fracasso, que a igreja é um fracasso, que a Bíblia é um fracasso. Mas quantos sabem que a obediência de Jesus foi até o fim? E Ele é o nosso exemplo. É esse mesmo sentimento que nós devemos ter diante deste mundo louco. Eu não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido ultimamente, mas esse mundo tem ficado cada vez mais louco. Esses dias eu vi um vídeo de pessoas na Suécia protestando contra as autoridades, porque elas se identificavam como cachorros, cães. E estavam todos na praça latindo, de quatro, latindo, e se comportando como cachorro. Gente, isso é loucura. Pessoas se identificando como cachorro, fazendo protesto contra o governo. Olha a loucura que está nesse mundo. Mas existe uma loucura que diz respeito a nós também, porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Isso diz respeito a mim e a você. Existe uma loucura que a gente precisa se abraçar a ela, é a loucura da pregação. E a gente precisa ser obediente a isso. Amém, gente? Abre comigo, Romanos 8, 36 ao 39. Romanos 8, do 36 ao 39, diz o seguinte, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o tablet que descarregou. Eu estou com um backup aqui, que não vai me atrapalhar, não. Deixa eu só encontrar onde eu estava lendo. Ok. 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso, se Ele é Senhor, então Ele tem servos. Amém?
Apesar de sermos filhos, mas ele é o nosso Senhor. Então, essa é a dinâmica do senhorio. Se nós consideramos ele como Senhor, então é porque nós somos servos dele. Por quê? Porque eu não fiz absolutamente nada para me tornar filho, apenas crer. A obra de me tornar filho foi feita por Jesus, mas a obra de se tornar Senhor, sou eu quem faço. Porque é uma atitude minha. Ok? 1 Coríntios 7, 23 e 24 diz: por preço fostes comprados. Algumas versões dizem por alto preço. Não vos torneis escravos de homens, irmãos. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aqui está falando que nós fomos comprados por preço. Sabe, Paulo muitas vezes traz algumas analogias da época, da cultura da época. E nessa época havia essa relação de senhorio e de escravo. Por isso que muitas vezes ele faz esse paralelo. Para a gente, hoje, a relação de senhorio mais próxima é a relação entre patrão e empregado. Mas naquela época, ele falava algumas coisas relacionadas ao senhorio e o escravo, o senhor de escravos. Por isso que ele diz: não vos torneis escravos de homens. Porque nós fomos comprados. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho. Éramos escravos do pecado, mas fomos tirados desse reino para sermos o que agora? Servos da justiça. Então existe uma relação. Estávamos sob um domínio do mal, mas agora tem algo nos governando, tem alguém nos governando, existe um reino superior nos governando. Então nós não podemos simplesmente estar no corpo de Cristo e achando que não tem nada para fazer. Achando que Jesus já fez tudo de fato. Jesus fez tudo para nos tornar filhos, para que nós nos tornemos servos dele, porque ele pagou um alto preço. Então lembra quando ele disse que sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja? Efésios 4, 11 e 12 diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que Cristo iria edificar a igreja dele? Pelo serviço. Não é pela condição de filho. A condição de filho já foi feita na cruz do Calvário. É pela nossa condição de servo. É assim que ele edificaria a igreja, por meio do serviço. Aí você diz: não, mas eu não tenho chamado para púlpito. Eu não tenho chamado nesses... Aqui é um grupo seleto. Tem 5. Calma aí. Tem outra lista. 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz: ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Aqui fala sobre governos, mas também fala sobre socorros. Existem pessoas que são chamadas para governar na igreja, mas tem pessoas que são chamadas para socorrer os que governam. Então tem espaço para todo mundo. Não tem nenhum parasita no reino. Não tem ninguém que foi chamado por Deus para ser parasita no corpo. Porque o ser vivo que está no corpo e que não está contribuindo com o corpo é um parasita. Quando um parasita se instala no nosso corpo, ele só faz sugar. Ele não traz benefício nenhum para o corpo. Ele só suga. Lembra? Provérbios diz, a sanguessuga tinha 2 filhas, dá. Aquele que é só me dê. O tempo todo, me dê. Mas contribuir que é bom nada. Isso é pensamento, mentalidade de parasita. Ninguém no corpo de Cristo foi chamado para ser parasita. Tem serviço para todo mundo. Mas é possível que você diga assim: mas eu trabalho muito. Afinal de contas, eu preciso sustentar minha família, então não tenho tempo para servir. Eu não tenho tempo para responder, seja um chamado de púlpito, ou seja para socorrer quem tem chamado de púlpito. Mas olha Lucas 8, 1 ao 3, o que é que diz? Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade.
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, aos quais lhe prestavam assistência, e outras Bíblias de serviço, com os seus bens. Pessoas da alta society, da high society. Mulher da procurador de Herodes. Mulheres que acompanhavam Jesus. Sabe como? Prestando assistência com seus bens. Ah, porque eu não tenho tempo para servir em alguma coisa. Eu não tenho tempo para ir para uma nação. Eu não tenho tempo para ir para um evangelismo. Mas você tem um bolso. E existiam pessoas que serviam com os bens. Serviam a Cristo. Não tem desculpa para nós. Tem espaço para todo mundo no corpo de Cristo. Amém, gente? Lembra da parábola dos talentos? Jesus distribuiu, o servo, melhor dizendo, distribuiu o talento. Ali é uma parábola, a gente sabe que existe um paralelo com o reino dos céus. E diz que o servo distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para outro. E depois ele vem prestar contas. E quando ele vem prestar contas para aqueles que geriram bem os recursos, Jesus disse assim: filho bom e fiel, foi isso? Foi o que Jesus disse para ele. Servo bom e fiel. Não foi filho bom e fiel. Porque o filho bom e fiel já cumpriu sua obra lá na cruz. Agora o servo bom e fiel sou eu e você, que vamos cumprir com aquilo que Deus tem para nós, enquanto estivermos vivos aqui nessa terra. A prestação de contas é pela condição de servo, não de filhos. Jesus já prestou contas. A Bíblia diz que ele já foi glorificado. Ele já subiu ao Pai. Ele já assentou à direita de Deus. E está lá intercedendo por nós. Ele já cumpriu a parte dele, nessa parceria entre Deus e o homem. Falta cumprirmos a nossa parte. Sermos obedientes até o fim, naquilo que Deus quer que a gente faça. E diz algo interessante para aquele que recebeu um talento, que ele disse assim: não, eu escondi o talento. Faltam alguns minutos ainda. Eu escondi o talento. Eu fiquei com medo. E o Senhor disse para ele: servo mau, inútil. Por que você não pegou esse dinheiro? Mateus 25, 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O que é entregar dinheiro ao banqueiro? Você tem formas, inúmeras formas de fazer multiplicar o seu recurso. Mas se você não quiser ter tanto trabalho assim, você entrega aos banqueiros, aos bancos, que lá tem algumas ferramentas que vão fazer com que esse dinheiro multiplique. O que é isso? Servir ao reino de Deus com as riquezas. Se você não pode fazer, invista. Se você não pode ir, envie alguém investindo. Isso é fazer com que os recursos, com que a obra venha a ser multiplicada. Então não tem desculpas para nenhum de nós. E aí eu vou estar concluindo, faltam 6 minutos, estou dentro do tempo. Amém? Então, como nós vimos, a nossa prestação de contas é da nossa condição de servos e não de filhos, porque Jesus já prestou contas da condição de filhos. Pela obediência de Jesus, nos tornamos filhos, mas pela nossa obediência, nos tornamos servos. Como filhos, nós nos livramos do inferno. Como servos, nós avançamos contra o inferno. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém? Lucas 10, 2 ao 3, diz o seguinte. Lucas 10, 2 ao 3, eu estou finalizando. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Isso aí não é para a gente se assustar, não, porque ele garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém, gente? Mas veja, a seara é grande, e poucos são o quê? Os filhos? Não. Os trabalhadores. Apocalipse 12, 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, aspecto de filho, foi a obra de Jesus na cruz, e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da obra de Cristo e por causa da palavra do testemunho, por causa do serviço. E mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Apocalipse 22, e eu quero estar encerrando com isso, diz assim, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Existe uma prestação de contas nossa. Quando chegarmos no tribunal de Cristo, cada um de nós vamos prestar contas. E não há desculpas a dar. Absolutamente nenhuma desculpas. Não tenho chamado de púlpito, não há desculpa. Não tenho tempo para o Ministério de Socorros, não há desculpa. Não tenho dinheiro, será que isso é desculpa? Também não será. Porque temos como servir ao Senhor. Tem espaço para servir ao Senhor, aonde for. Cada um só tem que identificar no coração o que o Senhor tem para nós. E nós podermos exercer a nossa responsabilidade como servos, como? Sermos obedientes até o fim. Porque Jesus foi obediente até a morte. E essa é a nossa resposta como filhos, gratos ao Senhor. Na parábola não, tem um trecho na palavra que fala sobre 10 leprosos, que Jesus dá a instrução a eles para eles irem se apresentar ao sacerdote. E diz que no caminho, todos eles foram curados. E um voltou para agradecer. A instrução não era, vocês vão, se vocês forem curados, voltem para agradecer. Não, não tinha essa instrução. A instrução foi, vocês têm que ir para se apresentar. No caminho foram curados, mas um agradeceu. Um ficou grato o suficiente para voltar. Eu fico imaginando, não sei quanto tempo eles andaram, mas ele voltou todo o caminho para agradecer. E a pergunta foi, não foram 10? Não eram 10 os leprosos? Cadê os outros 9? Um coração grato sempre toma a iniciativa. Um coração grato sempre anda um pouco mais. O coração grato sempre vai além daquilo que foi mandado fazer. Então, que a gente tenha esse coração grato. Grato pela nossa condição de filho conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E tão gratos ao ponto de nos tornarmos servos e sermos obedientes até o fim. Amém, gente? Pai, nós te rendemos graça por essa palavra essa manhã. Nós queremos alinhar o nosso coração com o teu. Nós queremos viver verdadeiramente essa parceria que você criou lá no Éden e que não houve uma continuidade. Mas Cristo veio para resgatar essa parceria, veio para resgatar essa nova aliança. E como servos obedientes, nós queremos te obedecer até o fim, para aquilo que você tem proposto para nós, aquilo que você tem colocado, seja nas nossas mãos ou no nosso bolso. Nós queremos te servir, Senhor. Queremos ser fiéis até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Quantos foram abençoados nessa manhã? Que palavra maravilhosa, né? Que esclarecimento. Amém. Ande sobre aquilo que você recebeu como revelação. Amém. Dê um sorrisão aí pro seu irmão aí, como que diz, rapaz, que palavra boa, que alimento gostoso. Vamos ser gratos a Deus. Amém, amados? Então, que maravilha, né? Nós vamos dar continuidade às atividades aí, você vai poder estar com seu filho, com sua família, nós vamos jogar a bola ali, tem uma rede ali para você deitar também, tem seus filhos aí para brincar, temos um quiosque ali, e no próximo a gente vai botar mais barracas, porque vai aumentar, amém? E eu creio que está sendo algo bom e vai continuar sendo, nós queremos criar esse ambiente família na nossa igreja, amém? Uma família. Então, fico grato por você ter vindo, tá certo? Hoje à noite teremos a ministração, a celebração da palavra. Nunca esteja com fastio da palavra, amém? Esteja sempre desejando mais. Tem uma outra oportunidade hoje à noite, 18 horas. Nós vamos estar aqui com o professor do Rema, com o pastor Policarpo Brito. É uma bênção, amém? E ele vai trazer algo de Deus para mim, para você, para a sua casa e sua família, com certeza. Hoje à noite, amém? Então, vamos estar aqui. Eu queria chamar a bandinha para a gente encerrar aqui esse momento, né? Com aquele louvorzão, amém? Sabe? E aí você vai estar liberado, tá bom, gente? Não é que você estava preso, não. É porque é uma próxima etapa daquilo que a gente está propondo hoje pela manhã. Tá certo? Em breve nós teremos aqui um salão de jogos. Amém, gente? Quantos concordam? Além para a gente promover bem essa proposta de escola no parque, tá certo? Então a gente vai celebrar um pouco aqui, você está livre, os meninos estão ali numa atividade, eles vão voltar para a atividade aí e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Um abraço, eita glória, vamos lá, bandinha,
Ei, gente, desfruta dessa manhã, viu? Tem água de coco e picolé lá no quiosque, viu, gente? Picolézinho, nesse calorzinho, aguinha de coco, coisa boa. E daqui a pouco a gente vai jogar bola também. Um abraço.
ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com